Te louvamos porque podemos crer. E queremos dizer, como disse aquele centurião: ajuda-me na minha incredulidade. Queremos sempre crer. Não queremos duvidar. Mas se ainda não conseguimos crer como é necessário, o Senhor fará isso por nós. Porque nós desejamos crer. Crer na palavra, crer nos acontecimentos que a Bíblia diz que estariam presentes nesse dia, crer na manifestação do Filho do Homem, crer que esse ministério do Elias converteria os corações dos filhos aos pais, crer que o sétimo anjo revelaria o mistério da palavra de Deus. Queremos sempre crer. Faça de nós um verdadeiro crente. Tira de nós toda a incredulidade. Porque só em Ti queremos confiar, crer, dedicar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Deus os abençoe. Pode assentar. Estávamos conversando hoje e tivemos aquela pergunta: quando é que acontecerá que Cristo estará regendo as nações com vara de ferro? E eu trouxe a mensagem aqui sem pensar que ia falar sobre isso, mas eu vou dar um começo exatamente nessa mensagem, perguntas e respostas, número 2, parágrafo 234. Irmão Brana estava falando exatamente sobre isso, e eu quero ler para os irmãos. Ele diz assim: e depois dos 1000 anos vem, pois o grande juízo do trono branco, e então os mortos são ressuscitados, ambos, os justos e os maus, e são abertos livros, e foi aberto o livro da vida, e os santos, a esposa e o esposo, assentaram-se e julgaram o mundo. E aí acontece o dito: e ele os regerá com vara de ferro. Ali todas as nações comparecerão diante dele e os julgará com vara de ferro. Ele separará as ovelhas dos cabritos. Saiam, e as ovelhas, vinde benditos
de meu Pai. Amém? Muito bem. Apenas deixar aqui a escritura, Apocalipse 12, verso 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Eu creio que já está esclarecido. Pode ficar pensando que isso seria no novo céu e nova terra. Não é. Não é no milênio. Quando termina 1000 anos, aí vem a segunda ressurreição. E na segunda ressurreição ressuscitam bons e maus. Aí que vai ser o momento de Cristo reger as nações com vara de ferro. E nós estaremos junto com ele, regendo as nações. É julgamento. Reger com vara de ferro é julgamento. Então é o julgamento do trono branco. Ali é que vai cumprir esta escritura. Nós estaremos juntamente com ele. Eu creio. Você crê? Nós estaremos com ele regendo as nações com vara de ferro. Agora tem que entender. Primeiro agora dá o arrebatamento, dá a ressurreição e arrebatamento. Depois temos aí 3 anos de tribulação para o mundo e nas bodas do Cordeiro 3 anos de festa entre Cristo e a sua esposa que foi arrebatada. Depois desses 3 anos e meio, aí nós voltamos em Apocalipse 19. E é hora exatamente do reinado, do milênio. Certo? Voltamos, Apocalipse 19, a batalha do Armagedon, entre Cristo e os demais, e Cristo vence, estabelece o milênio, teremos 1000 anos de paz. Teremos 1000 anos de paz. Satanás estará preso, com correntes de circunstâncias, porque não tem ninguém vivo na terra que pertença a Satanás. Nesse período do milênio, não haverá ninguém vivo na terra que pertença a Satanás. Tudo que estiver ali pertence a Deus. Então o diabo estará amarrado porque não tem em quem ele trabalhar. Hoje ele trabalha em muita gente, o povo dá lugar para o diabo, então ele trabalha. Então Satanás está solto, trabalhando. Mas no período do milênio, ele não tem onde trabalhar porque não tem em quem ele trabalhar. Quem estiver aqui na terra estará sob o domínio de Deus. E Satanás não terá lugar nas vidas dos que estiverem aqui. Se Deus quiser, estaremos aqui reinando 1000 anos de paz. Amém? Eu pensei numa coisa hoje, e eu creio que nós vamos comentar sobre Deus trabalha através do homem. A única maneira que Deus encontrou foi ele trabalhar através do homem. Ele podia ter ordenado sol, lua, estrelas, qualquer outra coisa mais para pregar o evangelho, mandar anjos. Mas ele sabia que não era o correto. Então ele mesmo foi quem preparou tudo para que a mensagem fosse transmitida através de homens mortais. E quem vai ouvi-la também são mortais. Deus usa assim. Ele toma mortais para falar com mortais. Ele toma fraco, o sacerdote é fraco de São Paulo, para compadecer dos outros que também são fracos. O sacerdote, o pastor, ele não é mais forte que a congregação. Ele é rodeado de fraquezas. É o que a Bíblia diz. Ele está rodeado de fraquezas para poder compadecer daqueles que são fracos. Se o sacerdote fosse forte, ele não compadeceria. E Deus veio exatamente nesta via humana. Ele precisou vir assim
Porque quando ele começou, já começou através do homem. Ele colocou, foi um homem. Deus não colocou um querubim no jardim do Éden. Ele fez um homem. Porque os querubins já existiam. Os anjos, querubins, serafins, arcanjos, já existiam. Agora ele precisava era do homem. Para que através do homem ele viesse realizar sua obra. Está aqui na mensagem suas realidades infalíveis, ou as realidades infalíveis. Esta mensagem pregada pelo profeta em 26 de janeiro, de junho de 1960. E eu tomei para começar aqui um parágrafo forte. Se eu ler 3 parágrafos aqui agora, quase que eu estava precisando de um momento mais de unção para poder ler esses parágrafos. Você tem que perceber a coisa. Se você lê eles em qualquer hora, aquilo pode chocar a pessoa. Nós carecemos de unção. A mensagem foi pregada e quando o profeta falou sobre isso, ele já devia ter pregado mais de 1 hora. Então a mensagem é pesada. Mas ela é a realidade que o povo precisa ouvir. Nós não queremos ouvir coisas fantasmas. É como gente que gosta de assistir filme fantasma. O que é isso? Já chama que é fantasma, já diz que é fantasma, que prazer deve ter assistir uma coisa feia daquela. Eu gosto de assistir coisa que é real. Uma coisa real. Eu gosto de coisas reais. Coisas reais chocam. Mas eu gosto de coisas reais. Porque elas chocam. Mas se tem coisas reais que chocam do lado negativo, tem coisas reais do lado positivo que alegra e rejubila a nossa alma. E a gente precisa dessas coisas. Então vamos falar aqui um pouquinho. Este primeiro parágrafo aqui, o que eu pensei, ele não é tão pesado. Mas vou começar nele para depois passar naqueles que o rodeiam. 157, as realidades infalíveis do Deus vivo. O que é um homem? Homem é caráter. Homem é caráter. Você pensa que homem é músculo. Aí eu vejo um homem musculoso, que homem, o menzarrão. Isso não quer dizer que é homem. Homem não são músculos. Homem não é tamanho. Deus mesmo nunca fez o homem um gigante. Você sabia que os gigantes vieram de Caim? Os gigantes é da descendência da serpente. Deus nunca fez um gigante. Quando Deus fez um homem, ele fez um homem normal, porque Deus é normal. Deus não é anormal. Deus é normal. Quando ele fez um homem, ele fez um homem normal. Mas quando a mistura dos genes da serpente com o da mulher, aí começou a trazer os gigantes na terra. Não foi Deus quem fez isso. Foi exatamente a mistura que o ser humano deu lugar para entrar. É como nós ouvimos ontem também. Deus não fez o mulo. O mulo não foi feito por Deus. Certo? Todo mundo conhece aí? O mulo é uma invenção do homem. É um cruzamento. Certo? É um cruzamento de 2 raças. E ali forma o mulo. Não foi Deus quem fez. Foi o homem. O homem que inventou isso. E Deus permite que o homem vá. Deus permite que o homem faça coisa para se destruir. Deus permite. Deus deixa porque o homem foi criado em livre-arbítrio. Se ele quiser fazer coisa para se elevar, para ser uma bênção, tudo bem. Se ele quiser fazer coisas para se destruir e autodestruir, Deus permite que ele faça o que ele deseja. Deus permite, porque Deus não pode impedir o livre-arbítrio que ele deu para o homem. Deus não podia ter impedido os homens de
fazer bomba atômica, de hidrogênio, ou de qualquer outras mais que eu nem entendo. Deus podia, mas Deus não faz isso. Porque Deus deixa o homem no seu livre-arbítrio. Deus não pode nem forçar você a vir à igreja. O profeta disse, se Deus estiver no seu coração, você não aguenta ver que as portas abriram para você vir na igreja. Se Ele estiver, Deus não força. Se Ele estiver lá, então você vai fazer isso. Se Ele não estiver, nem eu nem você não iremos fazer. E também não quer dizer, porque nós não perdemos um culto, que Deus está no nosso coração. Que coisa difícil, né, rapaz? Porque aí fica assim, pessoal, mas então eu já não estou sabendo mais nada, não entendo mais nada. Você vai continuar a ficar sem entender. Por quê? Um pensa, ele só pega, então eu vou na igreja. Vou na igreja para provar que Deus está no coração? Não, não está. Você vem porque há algo que move no seu coração. Você não aguenta ficar sem o culto. Sabe, é como não aguentar ficar sem tomar o café da manhã, sem almoçar, sem jantar. Você experimentou? Você não fica fraco, não fica necessitado. Todo crente verdadeiro é assim. Ele se sente fraco, necessitado. Eu preciso de ir lá. É porque eu preciso do companheirismo. Eu careço desse companheirismo. Amém? Bom, isso daqui apenas é um lado da coisa, né? É um lado. Então, homem não são músculos. Homem é caráter. E eu tomei essa escritura só por causa disso aqui. Ó. Jesus, o maior homem que já viveu, ele era simplesmente um sujeitinho. Nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-lo. Em lugar algum você encontra, olha, Jesus, olha, homenzarrão, bonito. Não. Jesus, ele foi desprezado, a Bíblia diz que era assim, e nós não podemos dizer outra coisa. Ele era uma pessoa desprezada. Ele não tinha beleza. Ele não tinha tamanho. E quando ele entrou em Jerusalém, eu posso ver a coisa mais esquisita. Ele entrando em Jerusalém, no filho de uma jumenta, quer dizer, tomou uma coisa pequena, para ele montar naquela coisinha pequena, entrar em Jerusalém. Então o povo olhava nele, não era aquele cavalão com o pescoço erguido, ali vem o Filho de Deus. Não, ele pegou o filho de um asninho, montou nele e entrou em Jerusalém. Os outros olhavam, olha lá, quem vem lá. E olha que jeito que ele vem. Olha como vem. E Deus gosta de fazer. Se fosse eu queria um cavalão bonito. A cabeça assim. Não, ele veio exatamente no filho de um jumento com o pescoço baixo. E o pescoço embaixo. E lá vai ele passando. Quem é esse? Deus. Deus feito carne. Olha quem está montado nele, homenzarrão? Não, que isso? Provavelmente o pé dele está arrastando no chão. Depois ele, que coisa esquisita. Olha quem vem montado naquele jumento. Agora, a Bíblia não diz que ele era bonito, a Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura. Ele não tinha. Não tinha, não adianta. Não adianta pintar um Jesus de olhos azuis, olhos verdes, bonito. Não, a Bíblia diz que ele não era bonito, que ele era feio, desfigurado. Que ele era como uma raiz subindo de uma terra seca, que não tem parecer nem formosura. E olhamos nós para ele, nenhuma beleza víamos nele que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Foi assim que Deus veio na terra. Ele devia ter vindo diferente, mas ele é desse jeito que eu quero vir. Ele era rico e veio como pobre. Ele era do céu, podia ver uma pessoa bonita, cheia de luz em volta dela, assim. Eu sou o Messias. Não. Ele chegou, como diz a Escritura, chorando na manjedoura. E os pastores de Belém tinham que saber, ele é o Messias. Ele não tinha que dizer, eu sou o Messias. Eles que o viram desde pequeno.
é que devia saber: ele é o Messias. Foi Pedro que disse: tu és o Cristo. O que diz os homens ser o Filho do Homem? Disseram muitos pela maneira melancólica de Jesus. Eles diziam: ele é Jeremias, que deve ter ressuscitado. Pelaquela forma austera de falar, ele é Elias. Repreende as mulheres. Ele é João Batista, ou algum dos profetas. Mas ele olhou para os seus e diz: olha, a concepção desse povo aí fora não me agrada. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem foi que falou? Foi o sábio. Não, o indouto. O indouto. Deus não pegou o sábio para dizer isso, porque o sábio não sabia. Quem sabia era o indouto. É interessante. Quem sabia era o que não sabia. Esse pastor está enrolado. Porque quem sabia que ele era o Cristo era quem não sabia nada do mundo. Era isso. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aquilo ali foi Deus no homem. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Não foi seminários, não foi você estudar que você aprendeu isso, mas meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E até hoje, a verdadeira igreja de Deus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E se você é a igreja de Deus, Satanás, que é a porta do inferno, não pode prevalecer contra mim e contra você. Isso é, nós temos escritura para nós. Homem é caráter. Se eu for passar por isso, talvez eu vou acabar pregando sobre caráter hoje. Mas eu não aguento ficar sem falar de Davi. Davi era um sujeitinho que não era de aparência feia. Ele não era feio de aparência, Davi. Mas ele não tinha tamanho. Quando não é uma coisa, é outra. Você vê, quando não é uma coisa, é outra. Ele não era feio, mas não tinha tamanho. Agora, Jesus, provavelmente já era os dois. Ele não tinha aparência, não tinha formosura e não tinha tamanho para atrair ninguém. Ele parecia uma raiz, levantando uma terra seca, coisa magra. Não, Jesus gordinho, você não precisa pensar. Pensar que Jesus era gordinho. Não precisa nem pintar desse jeito. Ele era daquela face funda, cansado, esgotado, andando de um lado para o outro, sofrendo, passando por dores, sofrendo dores, e os outros olhavam nele. Você vê alguma coisa? O Anás e o Caifás diziam: eu vejo, ele tem Beelzebu. Estou vendo nele, Beelzebu. Aí passar perto de Maria Madalena e Pedro, você vê alguma coisa? Ele é o Cristo, Filho de Deus. Homem é caráter. Homem não é tamanho. Homem não é músculos. Homem não é essa fisionomia bonita. Os homens não gostam de falar que o outro homem é bonito, né? Parece que fica esquisito. Sempre o homem diz que quando vê que o outro é mais ou menos aquela é elegante. Mulher fala que é bonita. Agora homem porque parece que aquilo ali o fere, né? Ele é elegante, ele é simpático. Está dizendo a mesma coisa. Está dizendo a mesma coisa. É só para poder desviar um pouquinho. Só poder desviar um pouquinho para falar é bonito, né? Mas a gente vê em Davi aquele garotinho rejeitado. A única coisa que ele servia é para carregar marmita. Tem uns que só servem para carregar marmita, você sabe. Mas está bom demais. Vai carregar marmita para os irmãos. Os irmãos é gente forte, gente bela. Porque eu fico pensando, já pensou bem colocar um rei, aquela coisinha pequenininha, que subia no trono e o pezinho dele ficava balançando? Um rei desse, ficava feio no trono.
colocar um homem lá no trono, ele sentar no trono, quase tapa o rei lá. Não, eles querem um rei, que ele assenta no trono, tem elegância, tem tamanho, sabe falar, tem a beleza. Saul era esse rei que o povo escolheu. Mas Deus tinha escolhido Davi. Davi podia ficar até com o pezinho para cima, se não encostar no chão. Sentava lá no trono, mas não podia não encostar o pé embaixo. Mas era a escolha de Deus. Deus trabalha através do homem, mas é através do caráter. O profeta diz que um homem sem caráter é como um reino sem caráter que é maligno. Um homem sem caráter, um homem de caráter. Eu poderia especificar, a gente tem que passar por muitas coisas. E eu não pensei em falar sobre caráter. Mas um homem de caráter, você vai ver a personalidade desse homem. Para conversar com a sua esposa. Para conversar com a sua filha. Para tratar com a sua mãe. Um homem que tem caráter. Ele tem personalidade. Ele tem maneiras corretas. Porque existe dentro dele caráter. A maneira dele expressa o caráter que está dentro. Agora, Jesus, o maior homem que já viveu, ele era simplesmente um sujeitinho, diz o profeta. Nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-lo. Deixa eu terminar do Davi aqui para mim ir avante. Mas você sabe quando não tinha um para vencer o gigante? Não tinha um soldado? Não tinha um homem preparado na guerra? Não tinha um homem bem armado? Não tinha um homem convicto para ir vencer o gigante? Davi chegou e ouviu o gigante blasfemar do seu Deus, dizendo para Israel: não há Deus em Israel. E Davi estava chegando com as marmitinhas na hora daquela. Eu creio que ele deu uma paradinha assim e disse: o que esse incircunciso está dizendo? Não há Deus em Israel? E ele podia chegar lá, perto dos seus irmãos: o que esse incircunciso está dizendo? Oh, cala a boca, rapaz. Você é pequeno, nós que somos grandes, estamos covardes. Somos covardes. Estamos quietos. E você, nanico? O que é que você quer? Ficar quieto. Você já não serviu para vir na batalha, na guerra? Cala a boca. Eu quero saber o que ele está falando. Está dizendo que não há Deus em Israel? E vocês, barbados, ficam calados. Vocês, homens de guerra, filhos do meu pai, fazendo um papelão desse? Cala a boca. Não calo. Ele não fala outra vez, porque eu vou mostrar para ele que há Deus em Israel. Não fala duas vezes. Eu vou mostrar para ele que tem Deus em Israel. Aí Saul saiu por lá e disse: eu dou a minha filha em casamento, quem for lutar com esse gigante. Agora, a filha de Davi, me perdoe, a filha de Saul, casar com Davi. Ela dava uma olhada e dizia: que é isso? Nem tamanho de guerra você não tem, rapaz. Se eu casar com você, eu, filho do rei Saul, do maior gênio, o homem escolhido pelo povo de Israel para rei, e eu casar com você? Papai, não fica falando isso não, papai, que vai dar sua filha em casamento, que se esse menino fizer uma arte aí, eu vou ter que ser esposa de uma coisa dessa. É isso aí, sim, irmãos. Filho do rei não queria casar com aquele nanico, não. Não tem tamanho para batalha. O que você vai fazer aqui? Saul, tem um irmão meu aqui que
Ele quer lutar contra o gigante. Aí está. Que testemunho você pode contar? Olhava bem nele assim, né? Saul pegou, deu a couraça para ele, deu o capacete para ele, e ele se enrolou tudo com aquilo, não aguentava sair do lugar. Ele diz: rei, por favor, fica essas coisas para você, leve isso para Batista, Metodista, Pentecostal, leve para vocês, me deixa só com a funda. O que você vai fazer com a funda, rapaz? Olha o tamanho do homem, olha lá. O homem tinha tamanho, que era gigante. Tinha tamanho. Davi não estava olhando o tamanho de gigante, não. Ele não estava olhando o tamanho do gigante. Tem muita gente que mostra: Senhor, olha o que meu marido faz comigo, Senhor. Olha o que minha esposa faz comigo. Olha o que meus filhos fazem comigo. Olha que problema, Senhor. Eu não estou dando conta. Então é bom você lembrar daquele texto, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. A coisa vai mudar. Vai mudar. Mas naquela hora, eu creio que Davi estava tão convicto, e ele não estava interessado em casar com a filha do rei, porque aquela mulher foi um problema na vida dele. Mical. Um dia ele estava dançando na presença da arca, e ela lá da janela olhava e desprezava ele. Então o rei dançando desse jeito dentro do povo. E Deus olhou para Davi e disse: você é segundo o meu coração, rapaz. A Mical dizia: olha lá, criticando, e Deus dizendo: olha lá, ele é meu, segundo o meu coração. Ele faz o que eu gosto. Até dançar ele dança do jeito que eu gosto. Ele não dança rock. Não, nós tem negócio de dançar rock, dançar funk, dançar... É forró também, né? Samba. É escurinho. Samba. Rap. Não, Davi com as suas danças daquele tempo é muito diferente dessa coisa provocante de hoje. Aquilo, a maneira de ele dançar não era a maneira provocante e sensual que o século XX diz que está cantando e dançando para Deus. Era totalmente diferente. Totalmente diferente aquela dança dele. Mas Deus estava nele. Ele regozijou. A arca chegou. Vamos pular, vamos gritar, porque a mensagem do Elias chegou. A arca chegou em tempo certo e não foi trazida por carro novo, não. Isso veio originalmente, como diz a palavra. Essa é a forma correta. Então, bom, vocês conhecem a história de Davi. A gente começa a falar de Davi e o tempo se vai. Mas uma coisa é certa, que Davi tinha experiência e diz: reverendo Saul, tem uma coisa, majestade. Um dia veio um leão para pegar uma ovelha do meu pai. Eu peguei o leão e matei o leão. Saul podia dar uma olhada nele. Esse menino deve estar mentindo. O problema é que ele não pode perguntar para meus irmãos aí. Pergunta para meus irmãos para você ver. Ele sabe que aconteceu isso. E veio um urso. Um tapa do urso num homem pequeno, um homem grande já não é nada para ele. Um tapa de um urso num homem pequeno como Davi. Ele diz: o urso veio, eu matei o urso também, por causa de uma ovelha. Eu matei o urso. E agora esse incircunciso filisteu aí fica dizendo que não há Deus em Israel e eu vou lutar contra ele, só com essa fundazinha. A única arma que ele tinha era funda. A única arma que Moisés tinha é um pau seco na mão. Deus não exige muita coisa de nós, não. Ou você tem que ir para o seminário e graduar, para depois você sair pregando. Se algo está queimando no seu coração, o profeta diz: sai dizendo para o povo que a coisa está pegando fogo. Sai dizendo para os outros, se está queimando no seu coração. Vai e diga, não tem que chegar a graus algum. Contudo, não somos contra estudar, mas o povo quer que Deus lhes obedeça no estudo. Mas é Deus que quer que vocês obedeçam a Ele na palavra. Deus está querendo isso. Então, Ele tomou
aquele gigante e destruiu com o gigante. Deus só precisa de um homem. Deus trabalha através do homem. Amém? Eu creio que agora, se eu falar, ainda que é pesado, mas aguenta. Mas nem todas as mulheres são esposas. Parágrafo 155. E ele diz assim: nem todas as mulheres são, nem todas as fêmeas são mães, nem todas que têm filhos são mães. Elas têm filhos, mas não são mães. A mãe é aquela que cuida. Ela olha, ela cuida, ela sofre com a criança, mas ela não joga para qualquer lugar aí, porque tem mãe que deixa o filho de lado, mas vai dar mamadeira para gato e cachorro. Eu já vi algumas que consideram mais um cão, apanham os seus filhos e mandam para a rua e vão fazer outra coisa. As pessoas vestidas com estas roupinhas e coisas, vestidas imoralmente. Parágrafo 156. Realidades infalíveis. Ontem eu vi um homem descendo da rua e eu fui até o centro fazer alguma coisa. Ali eu vi muitos homens andando pela rua com suas jovens e bonitas esposas, vestidas com umas roupinhas. Estava horrível. Aquele não é um homem, é um efeminado. Qualquer pessoa que permite sua esposa vista daquela forma não é muito homem. Oh, ele pode ter músculos assim. É um bruto, um animal. E aí ele entra no 157. Homem é caráter. Jesus, o maior homem que já viveu, ele era simplesmente um sujeitinho, nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-lo, mas nunca houve um caráter apresentado na terra como o de Jesus Cristo. Jesus Cristo podia conversar com uma prostituta e não tocar nela. Jesus está precisando de homem hoje que possa conversar com alguém. Jesus precisa de homem que possa conversar com alguém. Com alguma mulher sem tocar nela? Deus ainda tem homem na terra. Homem é caráter. Quando Deus teve o Brana aqui na terra, irmão Brana, Deus tinha um caráter na terra. Um caráter que uma mocinha se tornava leviana, ele contava para o pai dela. Sabe o que é que Deus quer? É se qualquer esposa das nossas se tornar leviana, e você vai e fale para o marido dela. Antes que a coisa fique pior. Se alguma filha nossa se tornar leviana com você, ao invés de você aproveitar dela, Deus quer seu caráter. E você vai e diga para nossos pais: cuidado com a sua filha. Ela não é uma boa coisa. Antes que ela se perca, cuidado com ela. Esse é um homem, esse é caráter. Aquele que aproveita dela não tem caráter. E falta caráter. Pode ter grandes músculos. Pode ser alto. Pode ser belo. Mas não tem caráter. Deus está precisando de gente que tenha caráter. Deus gosta de olhar na igreja e não apenas ver homens e mulheres. Deus gosta de olhar e ver caráter. Um verdadeiro homem, um verdadeiro pai, um verdadeiro marido, um verdadeiro pastor, um verdadeiro diácono, uma verdadeira mãe de filhos, uma verdadeira esposa, uma verdadeira moça. Deus quer caráter. O dia que Deus levar a sua igreja, Ele vai levar o caráter e as escórias vai ficar para a grande tribulação. Ele vai tomar caráter para levar para o céu. Escória Ele vai deixar aqui. E eu peço a Deus, se falta caráter em algum de nós, que Deus mande sofrimento em nós até criarmos caráter. Para saber agir como verdadeiro homem, uma verdadeira mulher que tenha caráter em si.
que honre sua posição, que honre ser pai, que honre ser mãe, que honre ser pastor, que honre ser diácono, que honre ser obreiro, que honre ser filha, que honre ser virgem. Porque ele vai vir buscar caráter. Hoje todo mundo está querendo ir para o céu, meu Deus. Todo mundo, você conversa, todo mundo. As mulheres estão todas pintadas de calça esporte, toda rebocada. E estão dizendo, estou esperando Jesus. Estou esperando Jesus. Jesus vai vir para me levar. Deus quer caráter. As pessoas já não andam mais como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Mas Deus vem buscar caráter. Deus nos ajude. E Deus nos dê graça. Não é que somos melhor que ninguém. Estou pregando uma coisa que nós todos precisamos. Porque Deus não vem buscar massa humana. Deus não vem buscar músculos para o céu. Deus não vem buscar homens arrões e nem anões. Deus vem buscar caráter. O profeta diz, eu tenho visto homens que têm 250 libras. Mais ou menos 120 quilos. Mas não tem um pingo de caráter nele. Isso é doloroso. Mas nunca houve um homem com caráter apresentado na terra como o de Jesus Cristo. Jesus podia conversar com a nossa esposa. Jesus podia conversar com as nossas filhas. Jesus podia dar uma volta com a nossa esposa, com as nossas filhas. Porque ele tinha caráter. E onde está o caráter dos crentes? Se você solta sua filha uma hora para ir tomar um lanche com alguém, onde está o caráter desse rapaz? Onde está o caráter dessa moça? Jesus podia fazer isso. Jesus podia ir na festa. O dia que ele foi na festa, ele não foi à toa. Ele foi na festa porque tinha um trabalho. Vai faltar vinho. E não tem lugar para comprar. E eu sei fazer vinho. Eu sei fazer vinho sem uva. Mas ele tinha caráter para isso. E todo mundo reclamou. Falta vinho. Vai no mestre-sala, falta vinho. A suposta mãe chegou para ele, falta vinho. Ele não diz mamãe, ele diz mulher, que tenho eu contigo. Será que é falta de educação? Ele estava mostrando que ele não tem mãe, porque Deus não tem mãe. Esse negócio de Santa Maria, mãe de Deus, Deus não tem mãe. Ele nunca chamou de mãe na Bíblia, porque Deus não tem mãe. Ele era o Criador aqui em carne. Um caráter. O caráter de Deus personificado. O caráter de Deus em homem. Ande com ele um pouquinho. Deixe nossas esposas andar com Jesus um pouquinho. Se elas se tornarem levianas, ele as repreende, ele não as toca, ele não as apalpa. Deixe nossas filhas andar com Jesus um pouquinho. Foi essa classe de homem que esteve na terra, que era Deus, homem. E não fica só nele, não. Ele quer formar sua igreja com caráter. Deus está cheio de personificadores. Deus está cheio de carnalidades. Ele quer caráter. Ele quer alguém que ele possa confiar. Você não pode confiar hoje em soltar sua filha na mão de um rapaz para ele tomar um lanche, um sorvete. É perigoso já voltar suja. A esposa quase que não está podendo sair. Não está podendo dar uma voltinha sozinha, como Eva fez e voltou contaminada. Está precisando cada um de nós
Buscar a Deus até formar um caráter na fornalha da aflição. Se ele aprendeu a obediência pelo que ele padeceu, quanto mais a gente precisa padecer para formar esse caráter divino em nós. Que não é por força, não é por violência, não é por oração, não é por jejum, não. Isso é você fazer força para ser uma pessoa de caráter. Todo mal pagador, porque sempre foi relapso. Sempre foi endividado. Nunca quis fazer a coisa certa. Porque aqueles que formam um caráter em si, de pagar tudo direitinho, paga tudo direito. Mas quando você não forma um caráter desse, você paga tudo atrasado. Olha, não estou contra ninguém aqui não. Vocês já me falaram alguma coisa que agora desceu na minha cabeça. Mas Deus está querendo caráter. Tenho visto alguns homens que pesam 250 libras e que não tem nem uma grama de homem neles. O profeta chegou ao ponto de dizer, saia eu e você aí na rua. Eu e você. Ele disse, sabe quanto nós valemos? 84 centavos. Aí quer embelezar, gravatinha, bonitinha. E aí dá para conquistar a mulher do outro. Aí dá para ganhar o marido da outra. Aí dá para poder tapear a filha do outro. Porque nós temos que ter alguma personalidade. Agora nós precisamos de trazer a personalidade de Deus em nós. Deus feito carne num homem, numa mulher. E isso vai através de luta. Você não chega à toa não, não é fácil não. O reino de Deus tem que se tomar a força. Se você quiser ir para o céu, não pense que esse evangelho roto que eles estão pregando aí não. Esse evangelho não leva ninguém para o céu não. Isso é mentira dos pregadores. A salvação é de graça, na verdade, mas não é esse evangelho roto, não. Não tem na Bíblia só salvação de graça. Tem as ordens, tem o que eu tenho que fazer, tem a minha obediência. Aquele que é filho obedece, o que não é, não obedece. Eu tenho que formar meu caráter cristão. Não é apenas vir na igreja, não é apenas ser dizimista, não é apenas ser ofertante. Eu tenho que viver essa vida digna do Evangelho. Eu dependo dessa graça. É Deus formando caráter em cada um de nós. E o profeta diz, caráter é através da luta. Você tem que vencer para formar caráter. Vencer o quê? Vencer sua própria vida. Vencer seus próprios desejos. Vencer suas ambições. Vencer o que você pensa estar certo. Isso está errado. Nunca ser tão forte como um cavalo. Isso aqui fere. Mas vamos lá. Vamos um pouquinho. Nós já estamos acostumados com esse evangelho aqui. Esse evangelho que dói, mas ele é bom. Às vezes, eles não têm senso de cavalo. Ô, profeta. Você fica assim, se João Batista voltasse, eles cortavam o pescoço dele. William Branham veio e falou tudo que tinha que falar. É o mesmo espírito de Elias. Ele diz, olha, às vezes eles, falando dos homens, eles não têm nenhum senso de cavalo. Então, uma inteligência de cavalo das coisas. Um cavalo saberia melhor. Agora, esta é a verdade. Agora, você simplesmente deixa o cavalo tentar violar a fêmea. E veja o que acontece. O cavalo tem mais senso. Ele não viola a fêmea. E o homem não tem tanto senso como tem o cavalo. Hoje nós queremos pregador. Jesus Salvador, aleluia, bate palma para Jesus. Jesus curador, Deus está presente, meus irmãos. O povo, ai, glória, aleluia. Eu quero ver essa mensagem. Ei, pregador, eu vi esse tipo de mensagem que Deus sempre deu. E eu tenho só uns minutinhos, né, meu irmão? O que é isso? Vocês adiantaram o relógio. Deus trabalha através do homem. Parágrafo 110. O homem tinha tudo sob seu controle. Parágrafo 112 a 113. E realidades infalíveis. O homem tinha tudo sob o seu controle. O homem controlava tudo. Não tinha nada que esse homem não controlava. Ele está controlando tudo mesmo. Minha mão não está boa aqui, ó.
O homem tinha tudo sob seu controle. Deus em seus filhos para fazer coisas reais. E o que Adão perdeu, Jesus provou que ele tem restaurado. Ele parou a natureza, ele ressuscitou os mortos, ele fez tudo. E o mundo está gemendo hoje, diz a Bíblia, pela manifestação dos filhos de Deus. E precisa primeiro ter caráter. É o caráter que vai provar que você é filho de Deus. Você vai ter que ter caráter bíblico, caráter de Cristo. Na minha vida e na sua vida. Aleluia. Para Deus entrar em seus filhos outra vez em realidade, para fazer as coisas reais. E isto é um tropeço para as pessoas. Deus vivendo no homem. Vá pelo caminho que os discípulos foram, vá com a palavra que eles pregaram, viva a palavra, testifique-a. Eu sei que ela é a verdade. Sinais nos últimos dias. Deus vivendo no homem. É o programa de Deus. Parágrafo 118. Deus tem que encontrar alguém em que possa confiar. Alguém que ele possa ter confiança. Que possa ter confiança em Deus. Que possa crer nele. Deus tem que encontrar alguém que ele possa colocar a sua confiança. E então quando ele encontra tal homem no qual pode colocar a sua confiança e o seu poder, um homem que seguirá o caminho, que permanecerá bem no mapa, irá adiante até que ele chegue ao lugar de poder. É aí que nós estamos. Vamos à frente até chegar no lugar de poder. Deus quer gente assim que tenha fé. A fé o guiará para aquilo, porque ele tem fé na palavra. Isto dirigirá para a promessa. Ele o dirigirá para o poder, e o poder dirigirá para a promessa. E então quando ele recebe a promessa e começa a manifestar, o que faz isto? Isto cega os olhos do irmão incrédulo, morno, cheio de credos. Isto é exatamente correto, mas abre os seus olhos para a verdade. Amém? Deus quer encontrar o homem. Ele encontrou um Noé, matou o mundo daquele dia. Um homem só basta. É hora que nós queremos 100, 500, milhares, 1 milhão para Cristo. Espera lá, Deus diz, eu quero um. Tem um aí? Um que me escute. Um que fale o que eu falo. Um que ouça a minha voz. Um que pode tomar a espada do Espírito. Noé se apresentou. Eis-me aqui, Senhor. Noé, eu vou destruir o mundo. Faz uma arca. Obrigado, Senhor. Vou fazer. Que tamanho? 300 côvados assim, 50 assim, 30 assim. Muito bem, Senhor. Ele fez certinho as medidas. Não entrou nenhum homem. Diz, agora chame os animais. O cavalo foi para a congregação de Noé. A girafa foi para a congregação de Noé. A congregação de Noé estava cheia de animais, mas não tinha um homem, porque os homens não tinham senso. Não tinham senso do cavalo. Não tinha um senso nem do urubu. O corvo que estava dentro da arca, o corvo tinha senso e o homem não tinha. O leão tinha senso e o homem não tinha. A vaca tinha senso e o homem não tinha. É isso que Deus quer mostrar para você. E se você não aceita, animais entram. Deus não perde tempo. O dia que ele chamou, e aqueles que ele chamou recusou entrar, ele diz assim, saiam vocês aí pelos valados. Não traga ninguém bonito, traga manco, coxo, cego, paralítico, traga para minha festa. E ele fez a festa dele. Com coxo, com cego, com paralítico, com manco. Deus fez isso. Ele não fala parábola à toa. Se você não quiser bonitinho, ele vai pôr um feio no seu lugar. Viu, gracinha? Se você não quiser, ele vai pôr uma feinha no seu lugar. Se você rejeita ir à festa dele, ele vai fazer a festa de todo jeito. Deus não perde tempo. Se o homem não entra, o cavalo entra dentro da arca. Deus pegou um Abraão e disse, eu creio, Senhor. Você vai ser pai. Eu creio, Senhor. Eu creio. E através de Sara, que é estéril, eu creio, Senhor. Sara duvidou e falou, Abraão, eu acho que eu estou muito velho, não dá certo, pega a Agar, que ela é muito bonita, pega essa Agar e fica com ela, ela vai ter um filho. Aí eu digo, recebi do Senhor um filho. Tudo bem. Abraão teve um filho com a Agar. Deus diz, não é esse não, não é esse não.
Essa ajuda de Sara está tudo errado. Abraão, você vai ter um filho, e é com Sara. E tem que vir, e 89 anos, e não veio filho. Mas quando deu 90, o menino veio. Deus precisou de um José. José que tinha caráter formado nele. A mulher lá de Potifar passou a mão nele, diz: eu quero deitar com você. José diz: comigo não, eu vou embora. Ele limpou dela, foi embora, e infelizmente a capa dele ficou. E com a capa ela mandou ele para o calabouço. Mas do calabouço Deus mandou ele para o trono. Aleluia! É isso que Deus quer. Deus precisa de um homem. Um homem só é suficiente. E esse homem que para aquela mulher, por rejeitar aquela mulher, ela quase o matou. Deus o ergueu, Deus o levantou tanto. Foi maravilhoso. Deus pegou Daniel e disse: eu preciso de um homem hoje na Babilônia. Daniel, é você. E ali estava Deus em Daniel. Foi suficiente. Não importa quantos tenho, quantos milhões. Apareceu Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, nós vamos ficar do seu lado. Vamos ficar firmes. Mas toda a Babilônia está contra a mensagem do meu profeta. Não importa, nós somos a favor. Não importa o que a Babilônia faça. Eles tinham caráter de Deus formado neles. A igreja tem que ter o caráter de Cristo formado nela. Fiquemos de pé. Aleluia. Usa-me, Cristo. Senhor, usa-me para ter senso, para não ser como um cavalo, mas ter um senso de homem, de cristão, de pastor, de marido. Usa-me para ter senso correto. O povo está vivendo tudo sem senso. E os animais tomaram aquilo. Disseram: vamos entrar na arca. Os homens não querem, mas vamos nós. Vamos lá. Fizeram a festa lá dentro. Cada um de uma qualidade. E o Senhor operou. Meu Deus, nessa era, quando os pentecostais disseram: nós temos a verdade, o Senhor pega, manda uma mensagem que, olha, pai, na vista do mundo ela é louca. Mas o Senhor aprove salvar os crentes pela loucura da pregação. E essa pregação tem vindo até nós. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ter esse caráter cristão. Tira de nós todo o mal, todo espírito errado. Afasta de nós todo espírito mundano, diabólico. E encha-nos do Espírito Santo, do Espírito de amor, do Espírito do senso real, do senso de Deus, para agirmos de acordo com a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ensina-me, Cristo. Amém, Senhor. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar, vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar, vem me levar ao lar. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Queima